boa noite. Estamos iniciando aqui o último painel, a mesa de debates da segunda noite, dia 14 de outubro, do 19º Congresso Jurídico Online, um congresso específico de direito constitucional, em homenagem ao doutor Ulisses Guimarães. E hoje temos uma mesa de debate e que fico até constrangido, só me sobrou a posição de mediador, né? Tendo em vista o nível muito alto dos nossos doutrinadores. Hoje teremos uma mesa de debate cujo tema central é o futuro dos direitos sociais, com 3 ilustres palestrantes, que são os professores Ingo Sallet, a professora Wólia Bonfim e o professor Rodolfo Pamplona, que vão abrilhantar a nossa noite. Rodolfo, inclusive, que está muito bonito hoje, eu não sei o tratamento de pele que ele está fazendo, mas durante o congresso, né, você vai dizer, Rodolfo, o que você está fazendo, você está com a pele tão lisa? Eu acho que você está amando, Rodolfo Pamplona. Acredito que sim. O amor transforma, não é verdade, Rodolfo? Sem sombra de dúvida, chefe. E está junto da Wólia. Eita! E já começou. Foi só elogiar, ele já picotou, mas ele já volta aqui para mim. Mas veja, como é que nós vamos fazer esta noite? Volta aqui para mim. Esta noite nós vamos começar, né? Cada palestrante terá entre 15 e 20 minutos para iniciar, para fazer as primeiras impressões sobre o tema central, futuro dos direitos sociais. E depois a gente vai abrir para perguntas, para um pequeno debate aí, para que você de casa possa participar. Mas antes disso, deixa o Rodolfo Pamplona complementar o que ele falou, que ele ficou no vácuo aí, porque travou. Coisas de videoconferência, né? Eu dei uma travadinha aqui agora, mas, na verdade, eu quis dizer que amar é, na verdade, o nosso destino. E ainda tendo a oportunidade, o privilégio, o prazer de estar em uma mesa com a inteligência de Ingo Sallet e a beleza encantadora e fascinante da nossa musa Wólia, faz melhorar até a minha cutis neste momento, né, de seminário. Obrigado por não se referir a mim, Rodolfo. Eu fiquei muito feliz. Chefe, eu não ia estragar a minha saudação. Muito bem. Então, nós vamos iniciar os trabalhos com o professor Ingo Sallet, que é um jurista, é magistrado, foi juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, professor e autor de inúmeras obras, dentre elas vou citar algumas: Eficácia dos Direitos Fundamentais, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 88, curso de Direito Constitucional Ambiental, Direito Constitucional Ecológico, curso de Direito Ambiental, dentre outras obras. O meu papel acabou aqui, eu não consegui mencionar todas as obras do professor Ingo Sallet. E aqui, professor, eu antes vou provocar o senhor, eu busquei lá no Conjur um artigo do senhor de 12 de outubro de 2018, que é um artigo intitulado Os Direitos Fundamentais aos 30 anos da Constituição. Do entusiasmo à frustração? Do entusiasmo à frustração? Esse artigo foi escrito pelo Ingo Sallet e eu vou pedir aqui licença para transcrever ou para falar 2 parágrafos desse artigo dele, que foi muito bacana. Abre aspas. Note-se, em caráter preliminar, que o fenômeno que se pode designar de uma crise dos direitos fundamentais, mas que também é, simultaneamente, uma crise dos direitos humanos, afeta os direitos de todas as gerações ou dimensões. Assim, por exemplo, é de destacar que a crise envolve também o impacto da tecnologia sobre uma série de direitos de matriz pessoal e individual, como é o caso da privacidade e da identidade pessoal no ambiente digital, a afetação do ambiente natural e do trabalho, e a efetividade dos direitos sociais, mas não apenas dos direitos sociais, apenas para referir alguns dos muitos outros aspectos que poderiam ser citados nesse contexto. E conclui o professor Ingo.
Por outro lado, percebe-se que a crise econômica e a crescente exclusão social guardam relação, ainda que não exclusiva, com o aumento da criminalidade e, por conseguinte, implica aumento de violação de direitos fundamentais tão caros para a pessoa humana e sua dignidade, como os direitos à vida, à integridade física e etc. Com essa provocação, professor Ingo Salles, de um artigo escrito pelo senhor em 2018, quando a Constituição fez 30 anos, eu lhe provoco. Os direitos fundamentais estão em crise? É preciso, professor, repensar a noção de direitos fundamentais? Com a palavra o professor Ingo Salles. Bom, muito bem, muito boa noite. Gostaria de agradecer imensamente ao convite, mais uma possibilidade de participar de um evento magnífico dessa envergadura promovido pela Faculdade do Renato Saraiva. Agradeço quanto ao próprio Renato Saraiva pela apresentação, por estar aqui também conosco nesse painel, pelas palavras gentis, né? Também ao Rodolfo Pamplona, né? que realmente já brilhou desde o início com sua acuidade, com sua sagacidade e vivacidade, né? Também a colega Glória Bonfim, que está aqui conosco. Também saudar e agradecer a Flávia, né? Que também foi que intermediou esse convite que me foi feito, e também saudar o Robério, né, que eu não consegui acompanhar boa parte da fala dele anterior, né, que tem um livro magnífico sobre o direito ao desenvolvimento, da sua tese de doutorado na USP, né, tem trabalhado também sistemas correlatos. Fiquei muito feliz, e com isso já, Renato, eu vou realmente pegar o gancho da tua provocação, e, de fato, né, o que se disse em 2018, né, não mudou muito até hoje, pelo contrário, né, se agudizou, né, esses desafios, essa crise e a sua multifacitude, sua multidimensionalidade, complexidade, ela realmente só se agudizou, né, como diz o Robério, não só pela pandemia, mas também, evidentemente, algumas coisas se visibilizaram mais agora durante a pandemia, né? Certas coisas que a gente sempre já estava acontecendo, né? Mas a pandemia, eu diria, né, ela visibilizou alguns processos de forma muito maior do que antes, né? E também, evidentemente, agudizou também alguns outros processos que envolvem também, muito além de uma crise de direitos fundamentais, direitos sociais, direitos individuais, também uma crise política, que também reflete, novamente, uma crise também de efetividade, identidade dos direitos fundamentais das gerações. E também fiquei muito feliz de participar de um evento em homenagem ao nosso saudoso deputado Ulisses Guimarães, né, que realmente foi, pode ser o pai, de conduttiere, né, da nossa Constituição Federal de 1988, né, e realmente também a lembrança dos 5 direitos que Ulisses colocou, digamos assim, como realmente tendo a posição preferencial da nossa ordem constitucional, que estão diretamente ligados também a esse fenômeno, né, dessa crise dos direitos fundamentais e da disputa dos direitos fundamentais para terem um futuro, né? Também a questão é se os direitos fundamentais vão poder ter ainda um futuro, que tipo de futuro poderão ter como tais, sem se descaracterizarem realmente como direitos humanos fundamentais, como também bem lembrado pelo Renato, se me permite informalidade. Educação, saúde, moradia, lazer e renda. E é significativo que Ulisses tenha colocado lá em 1987, 88, né, o lazer já no artigo 6º da Constituição Federal, né, quando, na verdade, o lazer sempre foi considerado, e até hoje é considerado, como um direito que sequer deveria constar num texto constitucional, né, porque ainda hoje há quem pense, né, e divulgue que o ócio, que o lazer, né, realmente é algo que não poderia ser considerado uma necessidade básica, muito menos, digamos assim, cristalizado numa Constituição como direito fundamental, porque nós já sabemos que é o contrário, né, nós sabemos que é o contrário, né, que se passa. Então, realmente, isso foi uma conquista da nossa Constituição importantíssima. E se nós formos também agora fazer uma outra aproximação, né, nós vamos ver que todos esses direitos, educação, saúde, moradia, lazer e renda mínima, renda básica, né, estão gravitando em torno de um outro conceito, uma outra ideia, né, que é do mínimo existencial. Né? E isso me parece importante, porque o mínimo existencial, né, ele evidentemente não tem se considerado especificamente no texto constitucional, como não foi no nosso, como direito fundamental autônomo expressamente positivado, porque também pode ser simplesmente satisfeito mediante um conjunto de direitos fundamentais, sociais ou não,
que acabam realmente dando cobertura a essas demandas que o mínimo existencial deveria cobrir, assim como a renda básica também não se confunde necessariamente com o mínimo existencial. Isso é importante porque a renda básica, em alguns lugares, ela acaba sendo equiparada ao mínimo existencial, mas não necessariamente ela se confunde com o mínimo existencial, até porque a renda básica, em regra, vamos ver a Europa, vamos ver alguns outros países, realmente acompanhar e não acaba afastando, né, o acesso a outros direitos sociais, né, como saúde, educação pública, né, especialmente saúde e educação estariam nessa lista, que continuam sendo assegurados, né, pelo poder público, sem ônus direto para o cidadão, portanto, sem contribuição direta, contrapartida direta, como direitos sociais, independente da existência de uma renda básica ou de uma prestação pecuniária fazer o mínimo existencial. Então, isso é importantíssimo. Da mesma forma como no projeto constituinte, né, eu já vou dar o salto para a crise, no projeto constituinte, saúde e educação são os únicos direitos fundamentais que, no Brasil, eu entendo ter uma posição preferencial por uma outra razão. Né? São os únicos direitos fundamentais, entre eles são os 8 sociais, que foram acompanhados na previsão constitucional específica de dotação de recursos mínimos, né, para a sua satisfação, de investimento público mínimo. Ou seja, isso já foi uma ponderação prévia do Constituinte, que realmente apostou num projeto, né, de que saúde e educação são realmente os pilares, né, de um desenvolvimento humano, econômico, social, cultural sustentável, né, e que pode fazer realmente, poderia em si alavancar, né, a realização dos objetivos da República no artigo 3º. Isso é significativo, né, e é por isso também entendo que esses recursos mínimos, esse piso de investimentos, isso na Constituição, está incluído nas cláusulas pétreas, no núcleo essencial do direito à saúde e educação, pelo menos enquanto não for demonstrado, né, que os níveis de acesso igualitário, né, e também o nível de qualidade mínimo que tem que ser realmente assegurado no sistema de saúde público e no sistema educacional tenham sido atingidos, né, porque as coisas estão aqui ligadas, né, são projetos de investimento. Né. Dito isso, né, claro que temos todo o percurso nesse meio tempo, né, do SUS, com todas as suas mazelas, a judicialização dos direitos sociais, especialmente saúde, mas também educação, né, direito ao trabalho, previdência e assistência social, forma que também é um núcleo importante da judicialização, mas com alguns problemas específicos, né, mas evidentemente que eu vou aqui focar alguns aspectos e depois voltar para o debate, né. O que está se passando hoje, que tipo de crise nós estamos vivenciando e por que essa crise me parece tão realmente alarmante, né? Uma é a crise de efetividade. Essa é visível, né, os índices de desenvolvimento, os índices de exclusão, de desigualdade, né, de acesso à moradia, a uma moradia com condições mínimas de habitabilidade, né, inclusive acesso à alimentação adequada. Já temos hoje que temos um percentual imenso, do ponto de vista proporcional, de brasileiros, né, que não têm acesso sequer a uma alimentação saudável, com os níveis de nutrição básicos desejáveis. Né. Portanto, nós estamos vendo uma crise de efetividade que é genérica, tal como já o Renato lembrou, em conjunto, isso só agravou desemprego, subemprego, informalidade, assim por diante. Bom, isso é um fato. Né. O que mais preocupa, todavia, além desse fato que já é preocupante que chega, é que esse fator da inefetividade dos direitos fundamentais, em sentido alargado, leva também à agudização de uma outra crise, que para mim é a crise de confiança. Uma crise de confiança que não é só uma crise de confiança em relação às instituições públicas, especialmente também aos poderes constituídos, né? Basta ver os processos de demonização, né, do judiciário, da política e dos políticos, e assim por diante. Né? E a capitalização dessa crise de efetividade, né, por conta, então, de certos discursos, né, que aqui não vem ao caso, são discursos marcados por grande intolerância, por uma sectarização e polarização da sociedade, né, e também por minarem realmente também para a gente a funcionalidade mínima do Estado Democrático de Direito. Isso é altamente preocupante, porque ao retirarmos
ao perdermos a confiança, ou até mesmo induzirmos a perda da confiança nas instituições democráticas, nós também estamos realmente induzindo e acelerando um processo de desconfiança da cidadania em relação aos atores que são os responsáveis em primeira linha e, inclusive, têm o dever, poder constitucional de levarem a sério os direitos e de assegurarem, pelo menos, os níveis mínimos de sua satisfação. Então, é um processo que aqui se acaba criando um círculo vicioso de retroalimentação. E isso não é o pior. O pior também é que as pessoas, em geral, não nós aqui, Renato Saraiva acredita em direito, nós estamos aqui falando deles. Eu acredito no direito, na gramática do direito, no discurso dos direitos. Pamplona também, Roberto, todos nós acreditamos. Mas fora da academia, fora de alguns circuitos de ONGs, e assim por diante, de intelectuais, quem do povo realmente acredita e tem fé de uma confiança na bondade intrínseca, na viabilidade de uma gramática, do discurso dos direitos humanos e direitos fundamentais, levando em conta o quanto os seus direitos ou não são respeitados, não são efetivados, e o quanto os bolsões de desigualdade e exclusão crescem. Uma divisão que eu já referi em 1999, num texto onde se tem um recente texto, na época, recente texto do Boaventura Santos, sobre democracia, onde o Boaventura Santos cria uma imagem, que me parece que segue atual, mais atual ainda, da existência de um fascismo societal, marcado por zonas de exclusão, basicamente dos que têm e dos que não têm direitos, uns se defendendo, protegendo dos outros, diversos muros, basicamente os que têm direitos e ainda conseguem ter direitos tidos como privilegiados, portanto, ainda alvo até mesmo do ódio e da exploração disso, por certos segmentos até da política, e vice-versa, os que têm medo dos que não têm direitos. Os que têm medo não têm direitos. Então, esse processo também é muito, muito grave e ele é silencioso, ele é subliminar, mas ele existe, ele é manifesto, e os sintomas são também visíveis e já estão se espraiando por aí no Brasil e também fora do Brasil, pelas radicalizações. E, por fim, também uma crise que eu chamaria de identidade dos direitos humanos e fundamentais. Afinal de contas, realmente, nós vamos nos preocupar a que vieram esses direitos, se nós temos realmente, como Renato, repensar a sua função, repensar até mesmo quais são os direitos que talvez devêssemos priorizar, a questão da discussão, velha discussão de que talvez menos seja mais, e, eventualmente, no campo dos direitos sociais, realmente fixarmos prioridades que possam alavancar realmente uma fruição, de forma geral, mais isonômica, depois os demais direitos. Então, realmente, esses são processos que a academia, sobre a qual tem se debruçado, no Brasil e em todo o mundo, mas que, evidentemente, também não se fazem por si só, exercendo realmente um diálogo permanente com os poderes constituídos, especialmente com os que realmente fazem as leis, também as instâncias internacionais que elaboram os tratados de direitos humanos. E só para finalizar, vou referir um livrinho interessante do Eric Posner, que chama O Crepúsculo dos Direitos Humanos, O Crepúsculo do Direito dos Direitos Humanos. O livro é de alguns anos atrás, onde ele aponta para o fato de que nós já tínhamos, há uns 10 anos atrás, mais de 300 direitos previstos em tratados de convenções internacionais. Portanto, aquela ideia de que a nossa Constituição tem muitos direitos, só a nossa Constituição não confere. O fato de serem muitos direitos não necessariamente também é por si só ruim, a quantidade maior ou menor, dependendo do caso. O problema que ele aponta é que o discurso dos direitos humanos ele tem se baseado muito pela inoperância, pela incapacidade também das instituições supranacionais de vincularem de forma efetiva os Estados que ratificam os tratados, à medida que se trata muito mais de um processo de autovinculação, de levar a sério os compromissos que o Estado firmou, do que o contrário. Nós sabemos que os tratados, se não forem cumpridos, pode levar a sanções, mas dependendo de quem estabelece essas sanções, nós sabemos que manda quem pode, obedece quem precisa. Isso também no sistema internacional
é assim que ocorre, né? Basta ver a polarização hoje, a evolução que nós estamos tendo em relação à tecnologia, o impacto também econômico do imperialismo chinês, americano, né? E a dissolução da Europa de forma muito perigosa, né? Seja pela direita, mas também pela dissolução das bases mínimas socioeconômicas da União Europeia. Portanto, o único bloco que ainda estava resistindo já está começando também a fazer água, né? Enfim, eu falei já bastante, foi um pouco mais um brainstorm, né? Já que a ideia é cada um falar um tempo, né, de uns 15, 20 minutos, e depois temos a chance de discutirmos até, talvez, entre nós, trocarmos algumas ideias. Agradeço por hora pela paciência aí, Renato e colegas. Parabéns, professor Ingo Salles, pelas palavras iniciais. É claro que nós vamos continuar aqui o nosso debate. E agora eu vou fazer uma provocação simultânea para a professora Wólia Bonfim e para o professor Rodolfo Pamplona, que, na verdade, são doutrinadores, juristas. Wólia, desembargadora aposentada, apesar de ser uma menina. Eu acho até que o Tribunal de Contas da União tinha que investigar isso, como é que uma jovem já se aposentou assim, entendeu? Mas, enfim, né, Rodolfo, que é juiz do trabalho em Salvador, um juiz de destaque, né, uma das varas mais produtivas do país, uma das varas do trabalho mais produtivas do país. Então, eu vou fazer uma provocação para vocês dois, né? Já que a tendência é que vocês falem muito dos direitos sociais trabalhistas, o futuro dos direitos sociais trabalhistas. E aí, eu até escrevi algumas coisinhas aqui para comentar. Em tempos de reforma trabalhista e de plataformas digitais de trabalho, a luta contemporânea dos trabalhadores assalariados em busca de dignidade no trabalho encontra ainda mais dificuldades. Isto porque a cena trabalhista pode ser bem sintetizada por uma profusão de caráter global do desmoronamento da proteção ao trabalho assalariado. A seara política jurídica é guiada, infelizmente, pela conjunção de ultraliberalismo e Estado pós-democrático, com evidente desregulação e flexibilização do direito do trabalho, como se o projeto constitucional ou o respeito aos direitos sociais fundamentais não mais importasse, bastando a eficiência econômica. Exemplos não faltam, dentre eles, nós tivemos agora, em 2017, uma reforma trabalhista pouco debatida e muito apressada, que representou, sem dúvida, uma desproteção trabalhista no campo individual, coletivo e processual do trabalho. Tivemos uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal possibilitando a terceirização de atividade fim nas empresas. Isso me lembra a época em que eu era do Ministério Público do Trabalho, e até 2017 lá estive, e a gente tinha uma coordenadoria específica para combater as terceirizações irregulares, ditas as terceirizações de atividade fim. E hoje, após decisão do Supremo Tribunal Federal, com efeitos erga omnes, a terceirização de atividade fins é totalmente possível no direito brasileiro. A extinção do Ministério do Trabalho, que cuidava diretamente da fiscalização das empresas, principalmente no ambiente do trabalho, o cumprimento das obrigações trabalhistas, da legislação e o acompanhamento dos sindicatos, também é um indicativo claro do esvaziamento da ação estatal sobre o mundo do trabalho. Já surgem possibilidades de criação de novos modelos de contratação do trabalhador à margem opcional da CLT, a chamada carteira verde-amarela, ainda não regulamentada, mas já bem divulgada, inclusive pelo atual presidente da República. A própria pandemia, o Covid-19, né, que fez surgir uma legislação transitória, permeada de medidas provisórias que se transformaram em lei, que também relativizou diversos direitos sociais, anteriormente tidos como intocáveis, verdadeiras cláusulas pétreas. O surgimento também de novas formas de trabalho impulsionadas pelas plataformas digitais, que representam a chamada uberização dos direitos laborais. Em suma,
Rodolfo Pamplona. Em suma, professora Wólia Bonfim, nesse cenário tratado, podemos afirmar que os direitos sociais trabalhistas vão passar por uma profunda transformação? Qual o futuro dos direitos sociais trabalhistas no Brasil? A palavra à minha amiga e professora, e minha professora, Wólia Bonfim. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer esse convite maravilhoso de participar do 19º Congresso de Direito Constitucional em homenagem a Ulisses Guimarães. Quero agradecer ao meu chefe, Renato Saraiva, pelo convite. Quero cumprimentar os colegas, Rodolfo Pamplona, grande amigo, e também quero cumprimentar o colega Igor, que acabou de fazer uma belíssima palestra, excelente, um assunto paralelo ao nosso, e a especial Flávia Bahia, que foi a pessoa que nos fez o convite. Tentando falar um pouquinho de tudo que o Renato trouxe, eu poderia dizer que o direito do trabalho está agonizando, e a gente tem que voltar um pouquinho para caminharmos para frente. Então, vamos lá. O artigo 6º da Constituição, ele traz 11 direitos sociais, entre eles o direito ao trabalho. E como não diz o direito do trabalho, que é nosso ramo, existe essa discussão se o direito ao trabalho, que é exatamente o que tem lá na Declaração de Direitos Humanos, ele está envolvendo o trabalho digno, o trabalho remunerado, o trabalho com uma jornada satisfatória, o direito ao lazer, ao descanso dentro do trabalho. E, obviamente, há duas correntes, e eu adoto a corrente de quando se diz que é direito social o trabalho, na verdade está dizendo o direito a trabalhar de forma digna, e com isso traz todo o direito do trabalho consigo. Então, entendo sim, acho que até é a grande maioria, mas sempre tem alguém que diverge, isso faz parte do direito, é de fato um direito social. E eu venho percebendo um desmoronamento, uma tentativa de podar, de retroagir direitos sociais. Me lembro muito bem dos argumentos do ministro Barroso, quando declarou várias partes da reforma trabalhista, que suprimiu, revogou alguns direitos, flexibilizou outros, dizendo o seguinte: a Constituição ela é dinâmica. A Constituição tem que ser analisada como um ser vivo. E ela tem que se adequar a cada ocasião e época. E, segundo a visão deles, nós estávamos já vivenciando, na época Dilma, ou pós-Dilma, uma crise financeira e econômica muito grande no país, onde a gente começou a ter um déficit enorme, agravada agora pela pandemia. Então, ele achou que quando a economia de um país está ampliando, está em expansão, o direito do trabalho pode estar em expansão. Mas quando a economia do país está retroagindo, está minimizando, está diminuindo, o direito do trabalho tem que se adaptar, desde que não suprima nenhum daqueles direitos do artigo 7º da Constituição, que são os direitos trabalhistas reforçados com uma indisponibilidade absoluta. O problema é que a Constituição ela é plástica quando ela diz direito ao aviso prévio, de no mínimo 30 dias, proporcional ao tempo de serviço. Quem vai dizer a proporcionalidade é a lei infraconstitucional. Quem vai dizer se ele é trabalhado ou indenizado é a lei infraconstitucional. Quando se fala de
vamos dizer, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44, salvo negociação coletiva ou acordo de compensação. Quem vai tratar das horas extras, quantas por dia, é a legislação infraconstitucional. Quem vai dizer a forma do acordo, se é tácito, se é escrito, se tem que ser expresso, é a legislação infraconstitucional. Enfim, a reforma trabalhista pegou exatamente essa interpretação para suprimir alguns direitos. Pessoalmente, acho que de todos os 200 e poucos artigos, 214 artigos, ou incisos, ou parágrafos modificados, apenas 7 favoreceram ao trabalhador. Isso quer dizer que nós temos, do direito material do trabalho, mais de 100 artigos do direito material, porque boa parte da reforma foi do direito processual, em que retirou direitos. Então, eu diria que sim, nós estamos num momento de crise, nós estamos num desmonte do direito do trabalho, estamos sendo atacados pelos empresários, estamos sendo atacados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que o tempo todo retira a nossa competência. Eu anotei aqui só alguns casos. Não somos, quer dizer, acabou de entrar esse caso, competentes para representantes comerciais, já estão discutindo, para o pré-contrato com a administração pública, isso é para discutir a questão do concurso público, se o edital pode ou não pode, a greve do servidor, mesmo sendo regido pela CLT, a complementação de aposentadoria, tiraram nossa competência, as ações possessórias, não todas, mas a maioria, os honorários advocatícios, aí foi o STJ, inclusive com a súmula 363, a questão do trabalho dos menores mirins, né, abaixo dos 16 anos, também foi retirada para dar à Justiça Estadual, o contrato de estágio com a administração pública, as ações penais vinculadas, qualquer ação penal, mas também as vinculadas às greves. Nós tivemos aí também a discussão de que é constitucional a exigência do comum acordo para o dissídio coletivo, o PDV dando quitação geral, extinto contrato de trabalho, que acabou inspirando a reforma trabalhista, desde que prevista em norma coletiva, a terceirização ampla. Agora se discute qual é o índice, antes era TR ou IPCAE, o Gilmar já voltou pela Selic, quer dizer, nenhum nem outro, um pior. Então, nós estamos cada vez em situação pior. No passado, tivemos uma liminar impedindo, suspendendo o artigo 620, que tratava da ultratividade. Estamos agora com a discussão da súmula 450 do TST, porque entendem que pode ser inconstitucional, já entraram com a DPF, foi aceita a DPF sobre férias em dobro. O trabalhador autônomo de carga, para dizer que é constitucional, que não é empregado. E, por fim, tivemos pronunciamento do Supremo, tanto na MP 927, como na MP 936, que virou a Lei 14.020. Finalizando, eu não sei qual é o meu tempo, queria que o Renato falasse. Eu podia dizer, Renato, fazendo um pequeno acréscimo na sua fala, que nós começamos a perder espaço com este governo, melhor dizendo, desde 2017, com o governo Temer, quando já no início do ano a gente tem a alteração da regra dos professores, que até então tinha jornada de 4 horas aulas consecutivas ou 6 intercaladas, passamos para 8 horas, então aumentamos as jornadas dos professores. Nós tivemos também em 2017 a lei das gorjetas, que depois, por um equívoco, né, a reforma trabalhista engoliu esses artigos. Tivemos a decisão da terceirização e a lei da terceirização, primeiro a lei e a decisão, depois ampliando a terceirização, mesmo antes da alteração da Lei 6.019, em 2017, em março de 2017, quando veio, então, a reforma trabalhista. E de todos os dispositivos da reforma trabalhista, alguns nos chocam, como aquele que já foi declarado inconstitucional da grávida
trabalhando em local insalubre, quer dizer, viola não só as regras de medicina e segurança do trabalho, viola um direito social à saúde, viola o direito do nascituro, né, da criança. Permitir que a grávida trabalhe em local insalubre é contrariar as próprias convenções internacionais que o Brasil ratificou. Então, tivemos algumas normas bem, vamos dizer, injustas e outras inconstitucionais. E algumas impressionam. Temos o legislado sobre o acordado sobre o legislado e uma visão nova desse poder dado aos sindicatos. Se, por um lado, lhe retiraram poder financeiro, econômico, através da supressão da contribuição compulsória, contribuição sindical compulsória, que equivalia a um dia de salário no mês de março de todos os empregados, descontada no mês de março. Por outro lado, eles ganharam um poder enorme de revogar e alterar a legislação. Isso é um poder enorme trazido. Quando, então, vem a legislação emergencial 927 e 936, MPs 927, que faz uma inversão na pirâmide. Nós sempre aprendemos que deveria prevalecer o princípio da norma mais favorável. E aí vem a reforma trazendo dois paradigmas totalmente novos. A norma coletiva pode revogar direitos da lei, desde que respeite aqueles constitucionais. E depois a gente viu que o hipersuficiente, nome dado pela doutrina, que é aquele que ganha mais que 2 vezes o teto e tem diploma de curso superior, que ele pode também renunciar aos seus direitos e flexibilizar os mesmos direitos que a norma coletiva pode. Quer dizer, nós tivemos aí uma visão da autonomia da vontade coletiva, podendo revogar direitos mais benéficos dos trabalhadores previstos em lei, e a autonomia do trabalhador hipersuficiente, podendo revogar também direitos anteriores concedidos, seja no contrato, seja na lei, seja na própria norma coletiva. E com as MPs 927 e 936, vimos no artigo 2º da MP 927 que o acordo entre patrão e empregado, isso é princípio da autonomia da vontade, poderia revogar inclusive as normas coletivas. É a pirâmide ao contrário, que dê a hierarquia dinâmica das normas que nós tanto aprendemos para prevalecer a norma mais favorável. A gente vivenciou, tudo bem, é uma época de força maior, é uma época de abraçar as empresas que estão quebrando, mas mesmo assim é um novo paradigma e uma nova abordagem. E a 936 acabou com a visão da necessidade do sindicato para reduzir salários ou suspender, que é o layoff, suspender o contrato. Agora podem as partes individualmente fazê-los pelo menos até o dezembro, porque hoje foi prorrogada a portaria, quer dizer, houve uma portaria prorrogando o prazo até dezembro de suspensão do contrato ou de redução de salário. Acho que com isso, resumo dizendo, você tem razão, nós estamos retrocedendo, alguns vão defender que é um dos princípios o da vedação de retrocesso de direitos sociais, mas outros, como o próprio ministro Barroso, e me parece que essa vai ser a maioria atual do Supremo, vai entender que isso é mera adaptação à crise econômica vivenciada pelo país desde 2017 para cá. Agradeço a todos, devolvo a palavra ao nosso chefe, não sei se vai ser o Rodolfo logo, ou se devolvo para o chefe Renato Saraiva. Obrigado, Vólia. Já passando o bastão para o nosso amigo Rodolfo Pamplona, que depois vai passar para a gente a receita do creme que ele está usando, porque está com rosto de bebê, né, professor Rodolfo Pamplona? Vamos agora, Rodolfo. Como é que estão os direitos sociais do Brasil? Estão sucumbindo em face das necessidades econômicas do nosso país e do mundo?
Meu comandante Renato Saraiva, é uma honra, um prazer, um privilégio participar deste evento, né, que comemora o 19º Congresso Jurídico Online do SES, numa homenagem em memória ao imortal Ulisses Guimarães, né? Este evento coordenado também pela minha querida aluna na graduação, a professora Flávia Bahia, que foi minha aluna há algum tempo, não posso admitir quanto tempo foi, né? Mas é alguém que encanta, né, cada vez mais com a sua inteligência. E eu quero dizer da minha satisfação também de estar aqui muito bem acompanhado, né? Eu preciso registrar aqui publicamente a minha profunda admiração ao professor Ingo Sarlat, que é referência bibliográfica fundamental os meus alunos do mestrado e doutorado da Universidade Federal da Bahia e da Unifax, né? A sua obra sobre a eficácia dos direitos fundamentais é literatura recomendada desde sempre, né? O senhor está sempre citado com os meus orientandos. Eu costumo dizer que uma das minhas frustrações, né, agora com a pandemia, a gente teve que encerrar o nosso talk show Papeando com Pamplona, era não ter feito um episódio Papeando com o Igor, essa música, nossa estrela, né, que está sempre a nos iluminar e a nos encantar com a sua inteligência e também com a sua beleza. E, amigos e amigas, vou falar um pouco sobre... E me permita, ao mesmo tempo em que subscrevo as observações, né, do chefe do Big Boss, Renato Saraiva, e dos meus antecessores, professores Ingo e Volha, também trazer uma reflexão à latre desta ideia. É preciso entender, né, que, na verdade, estamos com um painel sobre direitos sociais, e é claro que, até pelo lugar de fala que ocupamos, eu e a professora Volha, vamos trabalhar muito mais os direitos trabalhistas. Mas é preciso compreender que, quando se fala de direitos sociais, nós estamos pensando, desde a ideia do welfare state, né, uma compreensão de uma relação muito forte com a economia. E aí, puxando a brasa para o campo do direito do trabalho, eu costumo brincar dizendo que há poucos ramos do direito são tão econômicos quanto o direito do trabalho. E boa parte da consolidação institucionalizada do direito do trabalho se deu historicamente no mundo e também no Brasil, na época do medo do perigo vermelho, na ideia de um sistema alternativo ao capitalismo que fazia com que se admitisse que a classe empresarial, né, tinha que ceder alguma coisa para que nada mudasse, né? A ideia de oferecer direitos, admitir algum tipo de repartição de lucros e, nesse ponto, um custeio muitas vezes maquiado num discurso de dignidade da pessoa humana, que, sem sombra de dúvida, é o macro-princípio constitucional, mas muitas vezes elas dizem, não, estamos aí na ideia de preservar a dignidade, mas, na verdade, para dar, muitas vezes, um cala-boca a uma saída pela via revolucionária ou pela via da tomada do poder. E, na verdade, quando a gente pensa na história mundial e na história brasileira, claro que com os nossos temperamentos tupiniquins, nós vamos imaginar que, efetivamente, a gente vê todo um sistema de consolidação dos direitos trabalhistas, pensando nessa face dos direitos sociais, muitas vezes em função deste medo. E note que, quando nós temos um momento, um ápice de institucionalização dos direitos sociais trabalhistas no Brasil, que, sem sombra de dúvida, é o marco da Constituição de 88, agora
comemorando 32 anos, com a ideia, se nós temos direitos trabalhistas previstos na Constituição desde 1934, 34, 37, 46, 60, 67 e a emenda número 1 de 69, o fato é que a Constituição de 88 tornou uma produção muito mais visível e com um reflexo, sem sombra de dúvida, até pelo momento histórico que ela foi construída. E aí, nesse ponto, quando nós vimos esse ápice, então, estamos falando de 1988, em 89 temos a queda do Muro de Berlim. Né? Se no começo dos anos 80 tivemos a ascensão de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e do Ronald Reagan nos Estados Unidos, e toda uma construção daquilo que veio a se reconhecer como neoliberalismo, que já começou a desconstruir, não destruir, desconstruir algumas garantias históricas do ponto de vista trabalhista, nós tivemos em 89, com a queda do Muro de Berlim, aquilo que um intelectual que não é tão relevante na história, mas lançou uma frase que acabou se tornando bastante marqueteira, que foi o Francis Fukuyama, na ideia do fim da história. Ou seja, o capitalismo venceu, e aí o que é que nós vamos fazer com todo aquele arcabouço que foi feito efetivamente para tentar manter as coisas como se encontravam? E aí a gente fala no mundo de uma crise do direito do trabalho e no Brasil uma crise que veio ao mesmo tempo junto com o seu ápice. E aí, digamos assim, esse encontro de ritmos da construção do direito do trabalho, né, acaba gerando algo que vai repercutir no nosso momento 30 anos depois, 32 anos para ser preciso, né, que é justamente, eu não vejo isso como um momento isolado. Eu vejo como todo um processo, porque a minha amada avó, a minha eterna musa, perceba que no passado algumas pessoas usavam a expressão flexibilização quase como um palavrão. Flexibilização, vá de rap, satanás, bugalô, pé de papo 3 vezes, alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, essa expressão que nos anos 90, em que o TST era evidentemente de um cunho neoliberal, é só verificar as decisões do TST nos anos 90, como a gente dizendo, não precisa acabar com o dissídio coletivo, o TST já vai acabar. A gente já falava de determinados campos, e aí com a ascensão no Brasil de um governo de esquerda, o que aconteceu no final dos anos 90? Uma mudança paulatina do TST, que começou a se tornar, nesse ponto, um tribunal. A gente fica brincando, dizendo que às vezes não se virava quase uma anamatra, né? Virou um tribunal com uma característica muito mais de valorização de direitos sociais. E isso acabou se refletindo na sua jurisprudência numa, vou dizer essas expressões, numa criação de uma doutrina judicial, né? Essa expressão é tão cara aos nossos colegas argentinos, né? Ingo do Rio Grande do Sul talvez possa, de uma construção judicial, né, pelo TST, que se tornava muitas vezes mais avançada, para usar essa expressão, mais vanguardista do que dos tribunais ou dos juízes de primeiro grau. Entendeu? E chegamos a uma situação que era estranha para os colegas da Justiça Comum, como Ingo, que se aposentou também tão jovem como desembargador, né? Por quê? Porque a gente costumava dizer, né, que por exemplo, eu que sou um homem centauro, um homem poliamorista, que casei com direito de trabalho e com direito civil ao mesmo tempo, né? O que é que acontece? Era comum a nós falarmos para os colegas da Justiça Comum, era assim, por exemplo, a reparação de danos morais, o juiz de primeiro grau fixa um valor, o TJ mantém ou reduz, o STJ mantém e reduz. Na Justiça do Trabalho, aconteceu nos últimos 10 anos um fenômeno estranho. O juiz de primeiro grau condena ou nem condenava, né? Mas o TRT ou trazia a condenação e, às vezes, mantia, e o TST aumentava. Por quê? Porque havia todo um discurso nesse ponto de efetivação de direitos sociais com, digamos assim, e é preciso entender que ideologia não é algo ruim, né?
O problema são os preconceitos com a ideologia, porque é preciso entender que ninguém é neutro. Neutro não é marca de gente, mas sim de detergente. Quando você vai no mercado, você compra o detergente neutro. Não tem gente marca neutro. Né? É preciso entender que isso é algo evidente quando vemos, né, nas decisões do TST. Só que o paradigma econômico mudou. E o paradigma econômico e político no mundo, nos últimos anos, tendeu, e isso o Igor já colocou na sua exposição, para aquilo que se convencionou chamar, ainda se usa essa expressão, e eu tenho que usar a expressão mesmo, de direita. Ou seja, a gente vê uma ascensão de governos com uma característica de maior, entre aspas, liberdade na celebração de negócios jurídicos, na ideia de liberdade econômica e, claro que tudo isso travestida, maquiada, com um discurso de, olha, é preciso garantir a liberdade negocial, é preciso garantir a flexibilização das relações que ficam muito engessadas, é preciso abrir os horizontes para novas formas de contratação para que possamos otimizar a economia. E aí, ao mesmo tempo, estou falando globalmente, o fenômeno do dumping social, que é tão caro para nós da área trabalhista, né? Mas o fenômeno da China se tornando, simultaneamente, um país capitalista na sua forma de atuação, embora politicamente de controle estatal, gera um medo, porque a China é o grande produtor mundial hoje e é o grande modelo econômico com um modelo que esvazia os sistemas tradicionais de produção ou sistemas tradicionais de garantia de direitos trabalhistas. Então, o que é que acontece? Para não sucumbir diferenciado, que é o modelo chinês, nós temos visto os fenômenos de vamos tentar fazer com que as relações custem menos. E aí eu posso trabalhar com o professor Igor, trabalhar Richard Posner, pensar que dinheiro não dá em árvores, e a gente precisa ir numa linha de análise econômica do direito para poder dizer, olha, a gente precisa buscar uma flexibilização. Não sou eu dizendo, é o mercado dizendo esse fenômeno estranho. E aí o que acontece? Para fazer um resumo de toda essa bagunça política e econômica que fez. Nós estamos vivendo, na verdade, meu big boss, Renato Saraiva, não uma crise do direito do trabalho, mas uma consequência de um fenômeno que começou lá atrás e que se potencializa neste momento com a ascensão dos, digamos assim, dos líderes de direita no mundo. E aí o fenômeno da uberização, que Roberinho trabalhou muito bem na sua exposição também anterior, também estava aqui nos bastidores, né? Fenômenos com uma ideia de flexibilização, e aí nós ficamos com uma situação tal qual crianças que acreditaram em uma história e, de repente, perdem a sua inocência. Nós acreditamos numa ideia de vedação ao retrocesso, de uma Constituição que garanta um patamar civilizatório mínimo, que temos todo um sistema calcado especificamente na proteção da dignidade da pessoa humana, com a construção específica de direitos, inclusive econômicos, baseados nisso. Mas a ideia é que o mercado, como não consegue e aí não é destruir, aqui é Derrida, é Jack Balkin, Agamben, aí para pensar aqui, é uma desconstrução desse discurso através de quê? De novas formas de contratação, de outros modelos, que vai fazer um esvaziamento do campo. Então, querido, a gente tem aí um fenômeno. Só que, chefe, eu não sou um otimista ou um pessimista. Eu sou um realista crítico.
E perceba que essa busca de esvaziamento do Estado no campo das relações de trabalho para diminuir custos e algo, de repente tomou-lhe, a expressão baiana é tomar a bola na caixa dos peitos. O que significa isso na minha irreverência baiana? É tomar um choque, porque que se chama a pandemia. Porque a pandemia, de repente, viu que o absenteísmo do Estado no campo das relações micro e macroeconômicas não poderia viver, não poderia sobreviver. E aí, nós estamos falando de benefício emergencial, auxílio emergencial. Por quê? Porque não dá para afastar o Estado totalmente. Por quê? Porque precisa efetivar aqueles direitos fundamentais, básicos, que estão lá. O marco normativo é a Constituição. Então, na verdade, o que nós temos, se eu tiver uma concepção micro, respondendo a sua pergunta, sim, o modelo estatal de relações de trabalho no Brasil e no mundo passa por uma crise. Mas eu tenho que complementar, ou em rodapé, ou num adendo. Essa crise não é de agora. Ela é potencializada agora por fenômenos políticos, por fenômenos econômicos e por um fenômeno sanitário, que é a pandemia. Mas, nesse momento do fenômeno sanitário, a gente tem, não dá para afastar o Estado totalmente. Porque, senão, a gente realmente vai abrir mão do nosso conteúdo fundamental, que é a direção mesmo, a ser gente. Né? E aí, eu achei que a minha palestra hoje foi absolutamente mais filosófica e política do que dogmática. E aí, como meu amado chefe está encantado com minha curso, eu não entendi. Deve ser o amor que eu nutro por Volha, que me torna mais bonito. Eu posso fazer um poeminha, meu chefe, sabe? Que é um poeminha que eu fiz já há tantos anos, sabe? Quando eu estava estudando em Madrid, né? Em 2008, aqui, ó, já estava fazendo 12 anos. Foi 16 de setembro de 2008. Eu escrevi um poeminha, talvez a Volha já conheça, mas o Igor com certeza não conhece. E aí eu quero dedicar a vocês pensando nessa constatação, e aí o corte epistemológico do trabalhador, de que os direitos sociais estão se esvaziando no ar. É um poema que se chama Desestruturação Produtiva. Vou incorporar o personagem, tá? Eu não sei mais quem é meu chefe, quem é meu... Recebo ordens de todos os lados, mas não sei quem me dá o pão. Já fui parte da organização, o orgulho da minha seção, mas a tal engenharia alterou a filosofia. Falam de flexibilização em um mundo globalizado, só que deixaram todos na mão, sem olhar sequer para o lado. Realmente tudo na China é produzido mais barato. Vender aqui mesmo na esquina, sem se ater a um simples fato, que o que nos leva a ser feliz é ter uma vida normal e não ser aprendiz de um dumping social. Todo o sistema mudou, não faz sentido falar em nação. Graças a isso virei consumidor. Não sou mais povo, nem cidadão. A mídia nos transformou em público que pagou e quer o serviço. Não se fala mais em direito, nem se pensa em compromisso. A era do emprego já passou. O que se quer é flex-segurança, em que consumido eu é que sou, e o Estado cuide dos que não têm esperança. Por que subordinação e não dependência? Quem disse que necessidade é indecência? Por que cada um cuidar do seu e nada mais, e depois se excluam os marginais? O espelho precisa realmente se quebrar e se converter em um multifacetado cristal, para olhar o outro, sem repúdio ou pesar, e recuperar aqueles que sofrem mal. Já mudei de nome várias vezes, como mudo de empresa em poucos meses. Fui temporário, estagiário, cooperado, terceirizado, já fui PJ, já fui parceiro, fui colaborador, já fui meeiro, fui precário, em experiência, fui autônomo, outra crença, fui mobília da casa, tombado, membro da família, agregado, dependente ou parasubordinado. Só não deixei de ser explorado.
Muito bem, professor Rodolfo Pamplona. Engraçado. Tem quantos anos esse... 12 anos, chefe. 12 anos. Nunca foi tão atual, né? Impressionante. Parece que você escreveu hoje para o nosso congresso, né? O grande mérito da poesia é que quando a poesia sai do poeta, ele deixa de ser dele e passa a ser do mundo. Eu fico dizendo, eu estou lançando agora meu 89º livro. E eu que já tive um infarto com 34 anos, eu sei da consciência da finitude. Então, o que eu digo? Provavelmente, quando eu morrer e me for de vez nessa vida, né? Talvez a minha obra jurídica, se não for atualizada por algum discípulo fiel, ela se perca. Mas a minha poesia, essa será eterna. Muito bem. Parabéns, amigo. Parabéns. Temos aqui uma pergunta, aliás, 2 perguntas para o professor Ingo. A primeira aqui, professor Ingo Salles. Pergunta de Adroaldo Lira Freire. O direito à educação é um direito fundamental social? Por que a sua efetividade não é integralmente ativada e concretizada na sociedade brasileira? Já respondo imediatamente? Ou espera a segunda, Renato? Não, responde essa, depois eu faço a outra para o senhor. Tá. Bom, acho que essa pergunta se faz em relação a todos os direitos, né? Ouvindo aqui também a fala da Vole e também do querido amigo Pamplona, né? Que até me chamou de bonito, né? Acho que vai se arrepender pro resto da vida disso. De qualquer sorte... A beleza também está na alma, tá? Ainda bem. Ainda bem. É fundamental destacar isso. Mas, de fato, é claro, essa pergunta é uma pergunta que vale para todo o direito. Né? Afinal de contas, se é um direito tão fundamental, tão relevante, né? Do ponto de vista individual, transindividual, por que não se dá a plena efetividade desse direito? Bom, em primeiro lugar, também nós temos que ter uma certa compreensão, um senso de realidade, né? Direitos, reconhecendo direitos fundamentais, assim como de objetivos, né, de desenvolvimento econômico sustentável, erradicação da pobreza, redução das desigualdades, são objetivos, evidentemente, que também fixam nortes, fixam rumos, né? E evidentemente, não conheço um país do mundo onde se possa dizer que todos são atendidos, né, integralmente em todas as suas aspirações, em todos os setores da vida, em relação a todos os direitos que são considerados. Isso, evidentemente, esse ótimo, né, evidentemente, não existe em lugar nenhum. Nem na Suécia vai ter direito à saúde limitada, né? Ou seja, nem uma renda mínima de $10 mil por mês. Quer dizer, então, a bem da verdade, nós também temos que colocar isso no devido contexto, né? Mas é claro que o direito à educação no Brasil, né, e aqui tem que se dar um voto também positivo para o Supremo, porque também temos que perceber que a atuação da nossa jurisprudência do Supremo ela pode ser mais, eventualmente, conservadora e restritiva em alguns domínios, e eu faço coro com os amigos do direito do trabalho que, de fato, aí o Supremo que tendencialmente, né, não todos os casos, mas tendencialmente realmente é mais restritivo, né, mais complacente com as reformas, com as mudanças, né, ao passo que na saúde e na educação, né, o Supremo realmente tem mantido, né, uma posição proativa de dar eficácia e utilidade a esses direitos quando as questões chegam realmente lá, né? Então, aqui, a gente também percebe que nem todos os direitos sociais são tratados da mesma forma, né? Quando se trata também... Né? E isso está ligado também a outras questões, né? Também de formação, de convicção, que também faz parte do processo plural, seja da política, seja até da composição do colegiado. De qualquer sorte, assim, então é evidente que nós temos, por isso que lá Ulisses, nossos constituintes, colocaram um piso de investimentos, né? E é evidente que um dos problemas não adianta assegurar educação para todos, que todos têm acesso a uma escola pública, isso é o primeiro passo, né? Se ao sair da escola, e às vezes nem só da pública, vamos ser bem francos, né, no nível de ensino fundamental, não se alcançou aquilo que justamente é o objetivo do ensino fundamental, que as pessoas não sejam mais analfabetas funcionais, pelo contrário, tenham realmente condições plenas de se posicionar criticamente, né, de poder avaliar e também, durante o processo político, as decisões, e realmente terem condições de entrarem, então, realmente no ensino médio, até universitário,
com a qualidade suficiente para se tornar depois realmente bons profissionais, né? Isso, de fato, nós não temos. Né? Nossos níveis, realmente, de nossa situação nos rankings internacionais, né? PISA, outros testes, enfim, realmente são deploráveis, levando em conta especialmente a riqueza do Brasil, né? Eles são mais deploráveis ainda porque nós não temos o PIB da Namíbia, de Mali, né? Da Somália e assim por diante. Nós somos ainda somos a nona economia do mundo, né? E é por isso que é mais deplorável que nós não tenhamos. Mas, então, de fato, é que nós temos que ter realmente mobilização social, uma política comprometida e cobrada, que, de fato, nós não temos, né? Que, a bem da verdade, as demandas de educação e saúde, elas acabam sendo cobradas quando, eventualmente, há um problema. E elas são facilmente superadas, do ponto de vista da política, de captar a simpatia também da população por questões como renda, trabalho, outras questões são importantíssimas, mas, às vezes, né, acabam realmente desviando um pouco a atenção aquilo que realmente existe. Vamos dar apenas um exemplo, já termino aqui. O que se fez para investir no setor público para que o segundo semestre pudesse sair e se dar, pelo menos às escolas, pelo menos para aqueles que demonstrassem a impossibilidade de acesso a uma rede de internet e a um computador simples, que fosse o caso. Pelo menos simples, que pudesse pelo menos acessar a internet, não é tão caro assim. O que se fez nesse sentido? Qual é a política pública que se adotou? Foram algumas, mas, assim, pontuais, absolutamente insuficientes. Resultado, num ensino que já é deficitário quanto a quantidade e qualidade, 1 ano foi perdido pela maioria da população brasileira no ensino público, né? Isso é uma tragédia do ponto de vista do desenvolvimento, né? Então, assim, é claro que se uma demanda, a Constituição põe os objetivos, a Constituição estabelece metas, estabelece competências, estabelece deveres, obrigações para o poder público, até para a sociedade, porque também deveres de educação é da família, que pode ser responsabilizada, né, se não vai ao colégio. Então, de fato, aqui nós temos realmente uma equação que não está dando certo, mas que realmente, se não houver reivindicação popular mais forte, né, e não apenas de 4 em 4 anos, né, não acredito que possamos sair muito tão cedo desse imbróglio. Professor Ivo, pelo menos no Brasil, pelo menos o que se percebe é que estão valorizando muito o direito social ao lazer, porque as praias e os bares estão lotados, mas as escolas continuam fechadas, né? Só isso já responde à pergunta, né, do Adroaldo, né, professor? Infelizmente, enfim. Bom, mas mais uma pergunta para o senhor, professor Ingo, do Holland. Doutor Ingo, será que não está na hora de repensarmos um novo sistema econômico que sustente esses direitos fundamentais? O nosso sistema econômico atual é ultrapassado? Gente, essa pergunta é ótima, ela demanda realmente quase uma palestra, temos que chamar o Piketty, né? O Pamplona, na verdade, já tocou bastante nisso também, né? Quando falou da mudança de rota que se teve no mundo ocidental, especialmente a partir dos anos 80, né? E com a renovada, com a queda do muro, com a realmente desmonte do sistema socialista soviético, né? E, claro, também, do ponto de vista constitucional, com a reconstitucionalização de quase todo o bloco oriental, né? E também uma nova leva de construções na América Latina pós-sistemas autoritários, né? Realmente foram marcados uma série de mudanças que também acabaram sendo conformadas, em parte, pelas mudanças econômicas. Então, é claro que eu entendo que não temos, evidentemente, não dá para pensar a economia como se vinha pensando no Brasil. E aposto que é muito difícil dizer isso. Qualquer coisa que se diga aqui se pode ser rotulado ou de capitalista selvagem ou de comunista, né? Mas eu ainda acredito, né, que uma economia social de mercado, como é aquela que idealizou a República Ocidental da Alemanha e que já está fazendo água, mas ainda consegue, apesar de tudo, apesar do aumento da desigualdade também na Alemanha, aumento da desigualdade, a concentração de renda, mas ainda se consegue manter uma base de uma população que, embora também tenha realmente condições de viver dignamente, e especialmente uma classe média que ainda ocupa a maior parte da pirâmide. Sem uma classe média com a maior parte da pirâmide, né, e sem uma base que não esteja incluída, né,
minimamente, nenhuma economia sustenta, no meu sentir, porque o predadorismo, né, ele, na verdade, isso tudo vai ter um preço ao final. Né? Eu sempre pergunto aqui, eventualmente, para alguma pessoa, afinal de contas, se ninguém ganhar mais, né, se o servidor público vai ganhar só 5 mil, se a renda base é de R$600, se eu posso flexibilizar e não pagar mesmo metade do salário para ninguém, chamar quando quiser, quem vai pagar o apartamento? Quem vai comprar o sapato? Quem vai comprar o expresso no shopping? Quem vai estacionar o carro na garagem? Quem vai comprar o carro? Afinal de contas, quantos empresários não vão sobreviver para se autossustentar? Isso também é uma coisa que tem que ser lembrada, né? E que, por isso, na verdade, nos países mais inteligentes, né, realmente se colocam alguns freios nisso, se pensa também na manutenção de uma base de consumo, nem que seja pragmatismo, mas pelo menos se assegura aqui uma existência digna, ainda que seja pragmatismo, que na verdade não seria puramente a minha ideia. Eu só queria finalizar fazendo uma referência também ao que o Pamplona falou, achei magnífica também a exposição dele, e lembrar, e eu não disse isso no início, foi uma falha minha, né? Porque eu acredito na fundamentalidade dos trabalhadores, que são cláusulas pertas, sempre defendi isso, e eu esqueci de dizer, o direito ao trabalho, na verdade, foi um direito que, por incrível que pareça, um alemão, filósofo alemão, no final do século XVIII, contemporâneo de Kant, chamado Fichte, também um poeta, né, como Pamplona, foi o primeiro a reconhecer o direito ao trabalho como um direito natural. Como um direito natural. É interessante lembrar. Né? E aí eu quero voltar. Realmente, o direito ao trabalho aqui também é um direito à dignidade, porque um dos problemas que até o Harari aponta, de que a renda básica ela pode até manter, né? Pode até satisfazer a massa e mantê-la quieta, pelo menos domada. E que é importante, até do ponto de vista da exploração econômica. Do ponto de vista, evidente, social, é importante porque tem minutos para a sobrevivência, claro, né? De partida. Mas o problema é o seguinte, a falta de trabalho, a falta de uma atividade produtiva, né? Ela é extremamente danosa para a identidade pessoal, para a psique, para a saúde mental e para a identidade, para a autoestima. Né? Porque não adianta as pessoas só terem uma renda básica e ficarem sentadas em casa, né? Não terem como se ocupar, não poderem ser alguém para a sociedade e no seu contexto. Isso mina a autoestima, né? E gera uma série de outros adoecimentos individuais e sociais gravíssimos, né? Que a renda básica em si por si só não compensa. Né? É o que a Harari chama dos indiferentes. Na verdade, essas pessoas todas vão passar a ser indiferentes. Né? E não tem nada pior que ser indiferente. Né? É ainda pior, é muito pior do que ser alguém, pelo menos, na linha de produção. Onde, pelo menos, tem uma função da qual eu posso me orgulhar. Quer dizer, a situação é ainda muito mais grave. Né? Então, eu digo assim, claro, que isso, economicamente, realmente, uma economia, uma proposta econômica que não leve isso em conta no seu planejamento, no meu sentir, né, pode até vencer do ponto de vista realmente fático, econômico, né, político, mas definitivamente, né, não é uma economia que o mundo e a dignidade humana merecem. Obrigado, professor Ingo. Tem uma pergunta aqui para a professora Wólia Bonfim, da Priscila. Professora, a tendência não é a valorização do trabalho, do direito ao trabalho, em detrimento ao direito ao emprego? Não vejo dessa forma. Acho que a pergunta que a aluna fez, né, a pessoa que está assistindo, achando que estão existindo novas formas de trabalho, como Uber, como trabalhador autônomo de cargas, como vários autônomos, mas ainda existe o emprego. E enquanto ele existir, deve haver uma garantia mínima desses direitos. O que nós debatemos aqui é que há um trabalho em geral. Então, só para tentar esclarecer, nós temos alguns trabalhadores, como o trabalhador avulso, que ele é um autônomo, ele não é um empregado. Mas a Constituição disse que o trabalhador com vínculo terá os mesmos direitos que o trabalhador avulso, que não tem vínculo de emprego.
Então, a gente percebe que mesmo os trabalhos que são mais modernos ou diferentes, eles podem garantir uma produtividade, uma renda a esse trabalhador. Mas o direito deve abraçar esses trabalhadores, dando a eles um mínimo de dignidade, né? O Renato falava da carteira verde e amarela. Eu já vou dar a notícia aqui do que tem para vir. Logo depois das eleições, acho que em novembro são as eleições, já está programado o governo lançar o programa Pró-Brasil. O que é o programa Pró-Brasil? Vai permitir mais ou menos o que era feito com a carteira verde e amarelo. Isto é, empresários podem contratar trabalhadores pagando menos que o salário mínimo, olha só, desde que seja naquela idade, não sei se vocês lembram, entre 18 e 24, eles já faziam isso lá na carteira verde e amarelo, e a diferença do que o empregado vai ganhar e o salário mínimo, para aqueles que trabalharem 8 horas diárias e 44, será pago por um programa, como é hoje o BEM, benefício emergencial. Então, o que a gente percebe? Um desmonte, porque o empregado que ganhar menos que um salário mínimo, ele vai ter que pagar do bolso a cota previdenciária, porque a Previdência não aceita a contribuição abaixo do salário mínimo. Então, ele vai ter que complementar e pagar do bolso. Quando ele tirar férias, vai ganhar sobre o salário pequenininho e não o mínimo. Quando o FGTS, as horas extras, o 13º e as verbas da rescisão não serão calculadas sobre o salário mínimo. São alternativas que a gente percebe que o legislador tem utilizado para um desmonte desse direito do trabalho. Então, eu posso dizer, de fato, estamos tendo uma quantidade grande de trabalhadores sem vínculo de emprego, com oportunidades novas, mas totalmente desprotegidos. Eu já fiz um projeto de lei e entreguei para o deputado Molon, aqui do Rio de Janeiro, para tentar regularizar a questão dos trabalhadores com plataformas, entre eles os Ubers. Isso é, fazer uma equiparação aos trabalhadores avulsos. Podem ficar sem vínculo, podem continuar, mas a eles tem que ser garantido direitos mínimos, como uma jornada, como ambiente saudável de trabalho, proteção agora no coronavírus, com concessão de máscara e etc. Direitos mínimos eles devem ter, pelo menos é essa a minha visão. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigada. E a última pergunta para o nosso amigo Rodolfo Pamplona, de José Afonso. Professor Rodolfo Pamplona, as novas formas de contratação impostas pela modernidade e pela era digital não empurram o direito do trabalho para uma refundação com o estabelecimento de um novo diploma consolidado? Eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que o estímulo a essas novas formas de contratação, que acabam sendo impulsionadas pelo próprio sistema econômico, trazem sim uma necessidade de uma rediscussão do nosso sistema normativo. Eu fico muito feliz de ver o processo legislativo andando com uma assessoria qualificada como a da professora Vólia. E acho que há muitas questões, inclusive nesse tema, que poderiam ser objeto de uma disciplina jurídica positivada infraconstitucional bem interessante. Só para falar especificamente do trabalho de plataformas, nós poderíamos pensar um pouco na legislação da Grã-Bretanha, especificamente, eu penso na Escócia, né, que nós temos lá figuras distintas do worker e do labor, e aí há um reconhecimento de alguns sistemas normativos e de algum tipo de proteção, né, que não vai transformar o trabalhador e plataforma no empregado na sua concepção tradicional da CLT, mas ter algum tipo
de tratamento da sua dignidade, pensando em direitos sociais propriamente dito. É um modelo talvez aperfeiçoado daquilo que na Espanha se falava do trabalhador autônomo economicamente dependente, ou que há sistemas de Portugal. Acho que há muitas questões sobre isso e, sem sombra de dúvida, José Afonso, a sua observação é extremamente pertinente e fica aqui a hashtag, fica a dica também para a nossa amada Vólia. Um beijo. Gente, agora a gente vai para a parte final do nosso congresso. Muito bacana esse painel com o Ingo, com a Vólia e com o Rodolfo. E, gente, agora vocês, palestrantes, têm uma missão ingrata. Nós vamos estar aqui, vamos fazer nosso concurso cultural. Nós temos uma pergunta da noite, que é: a reserva do possível pode ser sempre considerado obstáculo na concretização dos direitos sociais? E foram selecionadas 3 respostas. Vocês, das 3, vão escolher uma. E essa que for escolhida vai ganhar uma bolsa integral da nossa pós-graduação, da Faculdade SESI, em Direito Constitucional. Então, a responsabilidade de vocês é grande. Eu não vou votar, porque se eu votar, corre o risco de ter empate. Não é verdade? Como não há possibilidade de abstenção, então aqui vocês 3 vão ter que decidir, ou para um lado ou para o outro, ou de forma unânime. Vamos lá, Yuri, vamos colocar as opções? Cadê? Vai aumentar aí ou vou ter que ler assim nesse pedacinho? Caramba, não consigo ler, não. Bota no quadro grande aí. Eu leio, dá para eu ler aqui. Bota para a Vólia ler, que a Vólia é mais jovem que a gente, consegue enxergar. Os direitos sociais são denominados pela doutrina como direitos fundamentais de segunda geração e, como tais, não podem estar sempre limitados pelo princípio da reserva do possível. Isto porque, enquanto direitos, devem atuar em garantia de uma existência digna, com igualdade e com liberdade, e, enquanto fundamentais, têm a finalidade de garantir a concretização das necessidades inerentes a todo cidadão, de modo a viabilizar a efetivação desses direitos pelo Estado, haja vista não se tratarem de uma discricionariedade, e sim de regra que edifica a democracia e o Estado democrático de direito. Bacana, hein? Resposta. Lucas Sessão. Pô, Lucas, tu fez um artigo, foi, Lucas? Agora... A segunda. Lucas. Agora a segunda é a Andréia. Em algumas hipóteses, a reserva do possível pode causar a impressão limitante ao acesso dos direitos fundamentais. Porém, a essência genuína desse instituto é a preservação dos direitos sociais, de modo que consiga garantir a maior efetividade possível na disponibilidade dos recursos do Estado, sendo esses limitados e esgotáveis. Portanto, a reserva do possível funciona como uma espécie de contrapesos na proteção básica da vida humana, dos direitos individuais em uma dimensão que alcança a coletividade. Assim sendo, não deverá ser considerado como um obstáculo. Ufa! Valeu, Andréia. E a terceira e última opção? Quem é? Ângelo Ribeiro. A meu ver, a reserva do possível só deverá ser um obstáculo na concretização dos direitos sociais se estivermos de frente a um direito fundamental prestacional. Porém, quando estivermos diante de um direito fundamental essencial, garantido pela Carta Magna, onde o objetivo mínimo existencial, ou seja, o básico ao ser humano, o básico à dignidade à vida humana, a reserva do possível jamais poderá ser um obstáculo, ainda que inexistentes recursos financeiros ao Estado. Primeira opção, Lucas. Segunda opção, Andréia. Terceira opção, Ângelo. Ingo, você vota em quem?
Bom, voto assim na chincha, como se diz aqui em público, voto aberto, não tem voto secreto, não. Não, tranquilo, né? Também tem que fazer um raciocínio justificatório, né? Eu não quero só votar diretamente sem dizer por quê. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu gostei realmente das 3 respostas. As respostas foram boas e mostram que tanto o Ângelo, o Lucas e a Andréia realmente têm uma boa noção realmente do que estão falando, né? Até porque não vejo acerto e erro, né, total em nenhuma dessas respostas, pelo contrário. Agora, eu vou fazer uma opção que pode parecer curiosa, né? Eu entendo, evidentemente, que a reserva possível não pode ser um obstáculo em absoluto, né, para direitos sociais, especialmente no âmbito da dignidade da pessoa, humana existencial, né? É claro, eu sustento esse entendimento, mas a Andréia, no meu sentido, deu uma resposta que ela é diferenciada da regra, né? E porque ela também mostrou o contraponto, né? A reserva possível, isso também, tem autores que dizem isso, a gente tem que ter cuidado. Uma coisa é usar a reserva possível como obstáculo. Alega não há recursos, né? Eventualmente você quer demonstre que não há recursos, nem o porquê, né? E assim por diante, onde realmente não pode ser invocada dessa forma, né? Mas na medida que ela também pode ser uma garantia de utilização, de otimização dos recursos, de modo a atender de forma isonômica e proporcional a todas as demandas que envolvem direitos sociais, claro, respeitando também aqui as posições preferenciais que a própria Constituição estabelece, como é o caso da saúde e educação, entre outras, né? Esse viés da reserva possível, que não é um obstáculo, ele é, na verdade, uma forma de otimizar e administrar os recursos de forma positiva. Vamos usar o que nós temos, mas aplicar de uma forma positiva e otimizá-lo, né, de forma proporcional. Essa outra face é possível, evidentemente, né, ela é pouco conhecida e pouco divulgada. Né? Tem autores que o fazem, né, também cito no livro isso, né, Jorge Novaes, outros fazem isso, né, e são defensores de direitos sociais com direitos fundamentais. Né, também se opõe à ideia que pode ser um obstáculo puro e simples, como ainda se coloca. Né? Então, eu acho que o teor diferenciado, né, de mostrar uma outra face, né, possível e não perversa da ideia de uma reserva do possível, né, como utilizadora de recursos existentes, ela me parece que merece aqui, então, o meu voto disso, e não que os outros que não estejam respondido bem não estejam errados, em absoluto, né, como já tinha adiantado. Então, talvez tenha demorado, mas é que vício de juiz, né, a gente acaba sempre, mesmo ainda que não tendo tanto tempo, né, tentar fundamentar o voto. Andréia, então, né? Isso. Vólia. Eu acompanho o relator, vício de desembargador. Mestre Rodolfo Pamplona. Eu acho que a unanimidade pode ser uma boa solução para um final de noite, né? E lembrando em especial aos colegas que amanhã também é o dia do professor, e aí eu estou com 2 grandes professores aqui do meu lado, então voto com o relator também. Olha aí. Isso, e com isso, então, parabéns, Andréia, por unanimidade, você foi escolhida e acaba de ganhar uma bolsa integral do nosso curso de pós-graduação em Direito Constitucional. Parabéns. Queria agradecer a presença do nosso mestre jurista, Ingo Sarles. Também queria agradecer a presença da nossa musa, como o Rodolfo fala, Vólia Bonfim, e do meu irmão, já são muitos anos trabalhando com você, né, Rodolfo? Uns 20 anos quase, né? Desde a época que você dava aula na minha pós-presencial, eu subia em cima da mesa, eu ficava apavorado, vai quebrar a mesa, não sei o quê. São muitos anos. Vólia também veio para Recife algumas vezes, eu depois corri que eu não quis mais. Mas, você parece, virou online, para com isso. Mas a história com o Rodolfo é muito antiga, entendeu? Eu lembro uma vez, que eu vou terminar com isso, o Rodolfo ligou para mim, não sei o que foi, uma pós-graduação, um professor lá foi dar uma aula, gravar uma aula na pós, e nós tínhamos mudado, e estava fechado, não tinha chave. Qual era o professor, Rodolfo? Telegrave. Lá.
E aí, rapaz, ele botou o celular, cadê a chave da filial tal? Eu falei, Rodolfo, você está de brincadeira comigo. Como é que eu vou saber onde é que está a chave da filial tal? Eu não sabia que isso era atribuição do dono da empresa, não. Aí ele ficou danado comigo, como brigados e tudo. Mas ele é um coordenador extraordinário, Vólia. Ele se preocupa com todos os detalhes. Que bom. Sabe, eu sou fã dele de cadeirinha, né? Sei lá. Eu amo você de paixão, viu, Rodolfo? Sabe do meu carinho, da minha admiração. Do meu Amamos. Figuraça. Então, gente, com isso nós encerramos essa segundo dia do Congresso. Ingo, Vólia, Rodolfo, beijo no coração de vocês. Obrigado, Ingo. Desculpe a intimidade, mas assim. Não. Bacana, viu? Muito obrigado aí, viu? As palavras finais, Ingo? Bom, minhas palavras finais são obrigado. Eu que tenho que agradecer pela possibilidade. Eu, tranquilo, eu sou uma pessoa informal. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou informal. Inclusive, ia para o fórum assim, de camiseta, de camisa de manga curta, gravata, para só na sessão, e nem na sessão do autógrafo, seja apenas no dia da sessão. Então, tenho esse viés também, fico muito à vontade com isso, me sinto até muito mais tranquilo em ser recebido num ambiente assim. Então, Renato, uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela recepção e mais esse magnífico evento, né? A Vólia também, conheci ela pessoalmente agora, virtualmente, mas pessoalmente agora, foi uma satisfação. E ao querido amigo Rodolfo Pamplona, também aqui revê-lo, também virtualmente, fiquei muito feliz também pela manifestação e também especialmente muito impressionado também pelas falas de você. Saí enriquecido também pessoalmente desse evento. Aprendi muito também, acho que isso é o que mais importa. Então, boa noite a todos. Vólia, minha querida, suas palavras finais. Quero agradecer ao chefe, Renato Saraiva, que sempre me coloca nos eventos, me prestigiando. Foi muito bom participar dessa interdisciplinariedade, né, do direito constitucional, abraçando um pouquinho o direito do trabalho. Quero cumprimentar e agradecer ao Ingo e ao Rodolfo, dois grandes palestrantes. Também aprendi demais com os dois. Adorei a poesia do Rodolfo. Eu não conhecia, Rodolfo. Se você puder, me mande, porque eu vou começar a falar isso nas minhas palestras. Perfeito, você conseguiu pegar até a flexi-segurança. Inacreditável, muito bom. Quero agradecer também a Flávia Bahia, ao Yuri, que está aí nos ajudando, né, dando suporte, todo aquele staff que está segurando esse evento, tá bom? Beijos e até a próxima e boa noite a todos. Meu amigo Rodolfo, suas considerações finais. Dizer a todos e a todas da minha imensa honra, privilégio de fazer parte da equipe do SES, ser comandado aí pelo Big Boss Renato Saraiva, dizer que eu fiquei com vontade de botar no meu currículo Lattes, que recebi elogio do Ingo e da Vólia aqui na minha palestra. Estou aqui quase emocionado e quero desejar a todos e todas, não somente aos colegas presentes, mas aqueles que estejam em todos os cantos deste país continental, né? Um feliz dia dos professores, sabe? É uma carreira, né? Eu estou no magistério há 25 anos, né? Completei este ano 25 anos ininterruptos de magistério, e eu digo que estou na magistratura há 25 anos, né? A minha geração não vai conseguir se aposentar, então provavelmente eu saio na expulsória. Então, tenho 48, então ainda vou ficar mais 27 anos, possivelmente. Mas se eu conseguir chegar na expulsória, eu irei para a inatividade. Mas ser professor, ninguém está professor, se é professor. E eu tenho dois grandes amigos, duas grandes referências do magistério aqui presentes. Então, uma saudação especial, todos e todas, em especial esses dois, Vólia e Ingo. Bem, queria agradecer hoje, que é véspera do Dia do Professor, e dizer da nossa missão, da missão do SES. Eu já é o 19º Congresso Jurídico Online, e, Ingo, nós não cobramos nada pelos nossos congressos.
É claro que aquele que quer um certificado para fazer uso de uma faculdade, tudo ele paga, é uma quantia simbólica, acho que custa R$ 70. Mas para os operadores de direito que querem só assistir as palestras, elas são e sempre serão, o nosso congresso sempre serão gratuitos. É a forma de nós contribuirmos com a educação jurídica desse país. Então, não é apenas... Deixa eu dar um testemunho, chefe, que eu estava desde o primeiro, viu? Desde o primeiro, é verdade mesmo. 19º, eu estava lá no primeiro, e é gratuito mesmo. Aproximadamente mais de 500 mil de pessoas já passaram pelos nossos congressos. E a gente tem muito orgulho, e todos os palestrantes que participam do nosso congresso também não recebem nada, estão aqui com professores se doando e doando o seu conhecimento, né, para vocês que estão aí, né, curtindo esse congresso, né, e agora na pandemia, podendo enriquecer seus conhecimentos de casa. Então, amanhã, já antecipadamente, desejo um feliz Dia dos Professores para todos nós, né? Eu também sou professor, Rodolfo, Vólia, Ingo, todos vocês, para todos nós professores, para os nossos professores e para os demais professores, para nós, um feliz Dia dos Professores. Professor que ainda é muito injustiçado no nosso país e que deveria ser, talvez, o profissional, junto com os profissionais da saúde, deveriam ser os profissionais mais valorizados no Brasil. Então, feliz Dia dos Professores para vocês, uma boa noite e até amanhã. Amanhã o nosso congresso continua. Valeu, galera! Grande abraço!